Salve, salve galera do InfectoCast, estamos aqui para mais um episódio. Lino, William e Klinger. E hoje a gente quer dizer que Infecto não tem um dia de paz. Não basta a gente estar tendo que ficar alerta aí por causa do Covid que a gente está convivendo nesses últimos anos, sarampo, dengue, que aumentou muitos casos, mais uma nova doença emergente infecciosa aí. Para desmistificar, inclusive, fake news, né? Com certeza a gente já tem aí, né? Exatamente. E daqui a pouco vai surgir um louco querendo dar ivermectina, ou doxiciclina, ou Bactrim para tratar o tema do nosso episódio, que é a varíola do macaco, ou monkeypox. Que não é nova, apesar de nova. E a gente vai explicar por que isso aí. E aqui no Brasil é a varíola do macaco, né, gente? Pelo amor de Deus, monkeypox não. Ah, é até bonitinho o nome, velho. Você não acha estiloso? Você não acha varíola do macaco cringe? Os pobres dos macacos. E a gente vai desmistificar algumas coisas aqui nesse episódio. É uma doença que, embora nova para a população em geral, por alguns motivos que nós também falaremos, não é tão nova assim, né? Só falando um pouquinho da história do monkeypox, ela foi descoberta lá em 1958, quando lá na Dinamarca, macacos que foram levados da África para a Dinamarca apresentaram alguns sintomas, foi identificado esse vírus. Mas o primeiro caso em humanos data de 1970 na República Democrática do Congo. E o monkeypox é um primo da varíola da vaca, da varíola dos humanos, e a gente vai explicar virologicamente por quê, hein, Klinger? Exato, o monkeypox é um vírus de DNA de fita dupla, que vai replicar dentro do citoplasma do hospedeiro. O monkeypox ele faz parte do mesmo gênero da varíola humana e da varíola bovina, que é o ortopoxvírus. Tá? O que vai mudar vai ser a família, que vai ser a família do Poxviridae. Exato, a gente tem dois clades genéticos desse vírus, né? Ele deriva lá da região da África, do continente africano, de duas regiões distintas, tanto do oeste quanto da África Central. Daí existem dois clades desse vírus, que é um vírus de DNA fita dupla. Como é que ocorre o monkeypox na natureza? Ele tem como o hospedeiro, de fato, dele, roedores. Então a primeira desmistificação é essa, não é um vírus de macacos, ele é um vírus de roedores, esquilos, ratos, ratazanas, gambás. Todavia, assim como os humanos, os macacos são hospedeiros acidentais e aí eles também se tornam doentes pelo monkeypox. Tem essa semelhança com esses outros vírus parecidos com da varíola do macaco, da varíola das vacas, da varíola dos humanos, e aí por isso a gente já tem algumas estratégias de vacinas e tratamentos que a gente vai falar em frente por conta dessa semelhança. Então, como você estava falando, né, a monkeypox é uma zoonose. Então, isso é importante porque, apesar de ser uma transmissão possível entre humanos e humanos, os registros mais comuns são de transmissão por animais, principalmente os roedores, como você falou. Tanto que nos Estados Unidos, os primeiros surtos que ocasionaram inclusive a novas leis para que não se exportasse animais selvagens, animais silvestres no caso, foi porque eles estavam importando roedores e começaram a ter surtos de monkeypox nos Estados Unidos. O primeiro surto foi lá em 2003, que é onde a gente tem o maior registro de infecção de monkeypox. Então, infecção animal-humano e não é tão comum humano-humano. Isso, exato. E assim, para você ter a transmissão humano-humano, você tem que ter o contato com o material infeccioso, né, das lesões cutâneas de uma pessoa infectada. Seja através das gotículas respiratórias, ou seja, através do contato prolongado, ou por meio de fomites também. Mas na natureza a gente tem que lembrar da forma de perpetuação dessa doença, que é geralmente nos indivíduos que têm contato com animais. E aí a gente entra num contexto social da doença muito importante, né? A gente sempre fala na infectologia de doença endêmica, epidêmica, pandêmica, e a gente tem que entender o monkeypox inicialmente como uma doença endêmica. Ela é muito centrada nessas regiões da África, principalmente na Nigéria e no Congo. E é muito associada à pobreza. Então a gente tem que entender o monkeypox como uma doença negligenciada antes dessa epidemia que a gente está vivendo. E entender ela associada à pobreza por quê? Porque geralmente os indivíduos que desenvolvem monkeypox são aqueles indivíduos que não têm condições de comer proteínas animais
de tipo proteína de vaca, proteína de frango, e eles acabam caçando roedores, caçando outros animais silvestres, se alimentam deles e desenvolvem a doença. E no contexto de pobreza, onde as autoridades sanitárias não se importam, ou não se importavam pelo menos com o controle dessas endemias, ela costumava se espalhar entre os humanos. Então todos os casos que a gente tinha de monkeypox desde a década de 70, como eu falei, existem bolsões de pobreza onde o monkeypox se perpetua e as pessoas tendem a morrer. Hoje a gente se preocupa com ela porque a gente começou a detectar casos de monkeypox fora dessas áreas da África, né? Isso infelizmente é um caso muito triste. Tem uma frase do Dr. Tedros, que é aquele cientista famoso do OMS, que ficou muito famoso agora durante a pandemia do Covid-19, que fala que a saúde global só estará segura quando todos estiverem seguros. Agora a gente começa a se preocupar com o monkeypox por isso, porque ele começou a atingir países ricos, mas a gente tem que saber que ela já vinha endêmica em outros locais, né? Eu acho que ela pega carona porque a gente acabou de sair de uma pandemia, tá todo mundo cansado do Covid, cansado de todas as restrições que causou, aí você fala de uma doença nova para as pessoas mais velhas que chegaram a conviver com a varíola. É uma doença com impacto social muito significativo e que, assim, graças aos avanços da ciência, conseguiu ser erradicada. E agora a gente começa a falar de uma doença que está surgindo além das suas regiões endêmicas. Então, de fato, Lino, isso que você falou é bem interessante. Assim, sempre teve o problema, mas sempre foi negligenciado, mas agora a gente passa a se preocupar porque passa a ter infecção além de regiões endêmicas. Ou seja, o que a gente começou a observar agora? Por que a gente está gravando esse episódio agora? Porque começou a aparecer na mídia novos casos de monkeypox em regiões não endêmicas. Então a gente teve infecção sustentada de pessoas que não viajaram para locais onde a região é endêmica. Então tiveram surtos no Portugal, na Inglaterra, casos no Canadá, nos Estados Unidos e até um caso já na América do Sul, na Argentina. Então tem aí uma transmissão além da região da África Central, onde os casos são mais endêmicos. Isso, cara. Se a gente for comparar nos últimos 10 anos, né, o protagonismo que os vírus vem tendo, né? Principalmente porque, assim, febre amarela, dengue, zika, sarampo, covid, surto de influenza. Então, a grande vantagem, né, assim, evolutivamente disso, do monkeypox, é que é um vírus de DNA um pouco mais fácil comparado com os vírus de RNA, para a gente pensar em plataformas de tratamento, numa evolução assim mais nessa questão de mutação, de menos variantes e assim por diante. E também a importância das vacinas, né? O porquê monkeypox agora? Uma das hipóteses é porque a gente não vacina mais a população contra a varíola, que tem um grau de proteção bem significativo. Quando a gente for falar de vacina mais para frente, a gente acaba usando a vacina da varíola para o monkeypox. Então a gente tem toda uma geração que vem crescendo agora desprotegida, não teve contato com a doença, não foi vacinada. Isso, desde 1978 a gente tem a erradicação da varíola da humanidade, né? Ela só existe em laboratório praticamente. E aí, de 1980 para cá, as pessoas não foram vacinadas e, como o William falou, não tiveram contato com a varíola. Então a gente tem uma população que é suscetível quando a gente vai para áreas de pobreza, população que se expõe aos reservatórios dos vírus, do monkeypox. E fora isso tem as outras coisas, né? O avanço da urbanização, cada vez mais a gente está avançando para áreas florestais, então a gente vai ter o contato com vírus, micro-organismos que habitualmente nós não estaríamos expostos. Tem a questão da globalização, que, como a gente viu na Covid-19, é algo super importante para uma disseminação viral, para a disseminação de qualquer patógeno infeccioso. Então, por isso que a gente já está experimentando uma quase pandemia, porque já tem monkeypox confirmado em diversos lugares do planeta. Na Oceania, na Austrália, na Europa, aqui na América. Até o presente momento que a gente está gravando esse episódio, às 10h12, agora que eu estou falando, dia 25 de maio, a gente não tem caso no Brasil sob investigação, caso suspeito. Mas isso pode ser só uma questão de tempo. Nosso vizinho aqui na Argentina já tem. Então a gente tem que ficar ligado para as definições de caso suspeito que a gente vai falar daqui a pouco. E no atual contexto que a gente está vivendo, assim, digamos, guerras, sempre existiu o medo de armas biológicas. Inclusive, a gente até fala sobre isso, né, no episódio 36 de armas biológicas, desses vírus armazenados em laboratório. E
monkeypox é uma das infecções que se tem o medo de ser um dia usado como arma biológica, justamente por essa suscetibilidade das pessoas em relação ao vírus. Daí vamos falar só sobre um pouquinho dessa epidemia recente, como é que está ocorrendo, né? Desde a segunda semana de maio, as autoridades sanitárias começaram a notar que estavam tendo casos dessa doença, desse rash novo, que já era conhecido, principalmente ali na Europa, na Espanha, na Itália e em Portugal foram vistos alguns desses casos, né? Até o momento agora foram notificados mais ou menos 146 casos confirmados no mundo. E inicialmente esses casos foram ligados de forma, eu diria, inapropriada a homens que fazem sexo com homens. Por quê? Porque não é uma infecção sexualmente transmissível para a gente considerar que é uma infecção sexualmente transmissível. Ela tem que ocorrer a transmissão de forma predominantemente sexual, o que não é o caso aqui, tá? Principalmente por contato com secreção contaminada ou por gotículas, como o Klinger falou. Mas uma coisa que, se investigando os casos, foi notada é que o monkeypox ele estava ligado a um evento, a um festival que teve lá na Espanha, um festival gay, e aí provavelmente o caso índice foi a esse festival e pelo contato íntimo contaminou outras pessoas, assim como já tem relatos de algumas pessoas que foram a saunas gays e de lá saíram contaminadas com o monkeypox. Então é muito precoce para a gente falar e afirmar. A gente tem que lembrar da pandemia da AIDS, quando o vírus HIV foi ligado somente aos homens que fazem sexo com homens, aos homens bissexuais. Ligar essa doença a homens que fazem sexo com homens, né? Não existe de fato uma correlação biológica, uma plausibilidade, pelo menos até o presente momento, de que exista transmissão para esse grupo específico somente. E isso tanto leva ao estigma dessa população, quanto faz as outras pessoas não se preocuparem com elas, né? De forma que, por exemplo, se a gente associa que só um homem gay vai ser contaminado pelo monkeypox, no futuro, se tomara que não, a gente evolua para um caso de epidemia, de pandemia pelo monkeypox, as outras pessoas parem de se preocupar, deixem de usar EPIs, deixem de se proteger de forma adequada. Então já tem relatório da UNAIDS sobre isso, de várias comunidades LGBTQIA+, falando sobre a gente tentar não associar HSH com monkeypox, porque isso ainda não foi confirmado. Embora, se a gente for ver em algumas redes sociais, no Twitter, algumas pessoas já estejam fazendo essa associação, isso ainda não é um fato. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então começou na Europa dessa forma. Todos os outros locais do mundo onde a gente está tendo monkeypox, nos Estados Unidos e no Canadá, as pessoas viajaram e tiveram contato em locais onde está tendo transmissão autóctone do monkeypox. Então, inicialmente, para a gente pensar num caso suspeito, a gente tem que definir como alguém que viajou, pelo menos aqui no Brasil. Alguém que viajou para o exterior ou que teve contato com alguém que estava no exterior e estava doente, tá? Esse é um ponto. O outro é o quadro clínico, que eu acho muito importante a gente ressaltar a semelhança com algumas doenças e falar especificamente o que é que esses pacientes apresentam de diferente. Vamos começar? Entre os sintomas, assim, o principal deles é um rash. Tem um estudo americano que diz que 97% dos pacientes, eles, em algum momento, no momento inicial, eles vão ter o rash. Então, isso vai da evolução natural da doença, da fisiopatologia dela. O paciente tem uma viremia inicial que depois faz um período de baixa e de aumento. Então, o paciente tem sintomas gerais, como mal-estar, dores no corpo, dores de cabeça. E depois ele abre o episódio de rash num segundo episódio de viremia, que vai ser mais aumento da carga viral na pele do paciente. Outro segundo sintoma que a gente tem maior porcentagem é febre, até 85% dos pacientes. E dentre outros sintomas como dores no corpo, linfadenopatia, dor de cabeça, tudo em torno de 70% e mialgia em torno de 56%. Esses sintomas, quando a gente vai ver, o pródromo é bastante específico, vai aparecer com outras infecções virais, que inclusive estão sendo casos de epidemia aqui no Brasil, como por exemplo a dengue, uma febre, uma dor no corpo. Então a gente tem que lembrar disso. O que difere muito é que depois dessa febre vai vir o rash. O rash é muito predominante. É um rash que vai parecer com rash de outras doenças, inclusive da varíola, né? Costuma ser polimórfico. Começa com uma pápula, uma mácula que vira uma pápula, de uma pápula uma vesícula, de uma vesícula uma pústula, e depois essa pústula tende a escarificar
escarificar não. Ela vira uma crosta e aí cicatriza. Isso vai ocorrer de uma forma centrífuga. Geralmente começa na cabeça e depois se espalha para as extremidades e para o tronco. Uma coisa muito importante para diferenciar de outras doenças é que ela acomete principalmente a cabeça e as extremidades. Ela poupa mais o tronco do que outras doenças exantemáticas. E aqui um fato que é muito importante no monkeypox é a linfadenopatia. Mais de 90% dos indivíduos com monkeypox vão ter linfadenopatia. E isso é muito diferente, por exemplo, da varicela, da catapora, que é parecida, porque vai ter esse exantema com polimorfismo regional. Diferente da varíola comum, que não tem essa linfadenopatia tão marcada assim. Ficou bem famoso aquelas fotos, né, das lesões nas mãos e nas solas do pé, né, das lesões do monkeypox. Então também, como o Lino acabou de falar, esse predomínio dessas lesões nessas extremidades. A gente vai postar no nosso Instagram, é claro, para vocês verem lá como é que são essas lesões. E além dessa forma típica que a gente está falando, existe uma forma atípica da doença que tem sido descrita e antes não havia sido verificada, que é quando o paciente só apresenta lesões perineais. Às vezes ele pode apresentar disseminação pelo resto do corpo, mas isso aí de lesões perineais com ausência de sintomas sistêmicos ou sintomas sistêmicos muito leves. Então a gente vai ter que começar também a pensar no diagnóstico de úlceras genitais, ou até no diagnóstico diferencial de infecções sexualmente transmissíveis, já que acomete essa área aí. Uma coisa importante da doença é que enquanto o paciente tem sintomas, ele transmite. Então, uma coisa que a gente pode ficar mais tranquilo, diferente do Covid, por exemplo, pensando no potencial de pandemia, é que o paciente assintomático ele não é transmissível. Então, até onde se sabe, nesse momento, a gente só vai ter uma transmissibilidade, perpetuação da doença. Quando a gente controlar os pacientes com sintomas, você já começa a controlar a doença. Então, esse é um ponto positivo. Outra coisa interessante é que o período de incubação da doença é prolongado. Então, o contato até o surgimento dos sintomas chega a ser de 7 a 14 dias. Não é algo que surge tão rápido assim. Até tem uma variação aí de 5 a 28 dias. Daí a gente tem que, claro, fazer o diferencial com outras várias doenças que podem se apresentar. A gente já falou de algumas aqui. A catapora, né? Parecida, mas a catapora não costuma ter essa linfadenopatia toda. Tem um hash polimórfico mais diferente, ele é mais polimórfico generalizado e não polimórfico regional, como é o caso do monkeypox. As outras doenças que podem confundir um pouco com o monkeypox, o molusco contagioso, que inclusive é um ortopox vírus, infecções bacterianas da pele, tipo impetigo, infecções causadas pelos Staphylococcus, pelos streptococcus, escabiose, sífilis, inclusive a sífilis maligna, a gente tem que lembrar, que diferencia bem. Farmacodermias também, então não só as doenças infecciosas, outras entidades não infecciosas podem causar, inclusive síndrome de Sweet, dermatose neutrofílica. Então a gente tem que abrir nosso diagnóstico diferencial, lembrando de outras coisas que podem causar sintomas parecidos. O diagnóstico a gente faz por técnicas moleculares, basicamente, tanto a secreção da lesão que o paciente apresenta, como também suave orofaríngeo. O paciente tem estudo nigeriano mostrando que praticamente quase todos os pacientes tinham um vírus positivo nesse suave orofaríngeo. Então essa é uma das opções. Acaba sendo importante fechar o diagnóstico por causa de tantos diagnósticos diferenciais com outras doenças também com importância epidemiológica. E em se tratando da diferença de quadro, uma coisa que nos preocupa menos, se é que a gente pode dizer assim, é a taxa de complicações e mortalidade que o monkeypox tem em relação à varíola, né, William? Exatamente. A varíola, assim, é uma doença muito grave e que, inclusive, é um dos grandes medos de uma arma biológica. Mas o monkeypox não, ele é bem mais leve, não chega a ter tanto essa complicação igual a varíola. Porém, a taxa de mortalidade do monkeypox varia entre 1 a 10%. Então, se a gente for considerar, por exemplo, comparando com o Covid, que gira algo entre 2 a 3%, se o paciente tem comorbidades, isso chega a ser bem maior, até maior que 6%, a gente tem que considerar que 1 a 10% é uma mortalidade alta. Mas que a gente estava falando, a taxa de transmissão, a chance de você contrair o monkeypox é muito menor. O contato tem que ser muito maior comparado ao Covid, pandemia que a gente acabou de sair.
Tanto que a gente estima que o N0, a taxa de transmissão, seja menor que 1, seja 0,9 para o monkeypox, ou seja, uma taxa baixa para você acabar se infectando. Mas vale o alerta. Dentre as complicações existem várias, e eu acho que isso é importante falar. É um quadro que pode ter várias formas de se apresentar. Então, desde encefalopatia até abscessos, o paciente pode complicar de formas clínicas variadas. E o mais comum é isso, infecção bacteriana secundária da pele, né? Já que ele tem uma lesão tegumentar, ele vai ter porta de entrada para um outro agente invadir e desenvolver a infecção. Então, o mais comum são infecções bacterianas secundárias, mas como o Ian falou, varia desde encefalites, ceratite, mucosite, broncopneumonia. Então, são inúmeras as complicações que podem ocorrer, mas em geral, quando o indivíduo morre, são desses quadros bacterianos secundários, sejam pneumônicos ou de pele e partes moles. Mas e aí, quem é que pode complicar mais? Quem é que tende a morrer mais? Né? Quem vai fazer isso é os clássicos, né? As crianças, os imunossuprimidos e as grávidas. São esses os nossos principais alvos e que a gente tem que ficar mais alerta, né, Lino? Exatamente. Dentre as pessoas que pegam e têm vacina, a gente vai falar que a vacina protege bastante, mas as pessoas vacinadas vão ter um quadro, em geral, bem mais leve do que os não vacinados. Então, esses são os grupos a quem a gente tem que se atentar, que tem o risco de evoluir desfavoravelmente, tá? E falando sobre vacina, o interessante é que assim, não existe uma vacina específica para monkeypox. A vacina que a gente usa é a mesma que a gente usava para varíola. Como eles são vírus muito parecidos, acaba tendo uma proteção cruzada, e essa proteção chega a ser muito boa, chega a ser até 85%, que a gente considera muito razoável. E existe uma vantagem para a vacina. Quem que a gente vai vacinar? Vamos vacinar todo mundo, igual a gente fez pro Covid? Vamos sair vacinando a população se a gente começar a ter aumento dos casos? Provavelmente essa não vai ser uma estratégia, não. Tem uma vantagem que, como quando a gente tem um contato, demora para aparecer os sintomas, é uma doença que fica incubada por um período maior, já tem isso bem registrado que se você vacinar o paciente que teve contato ou o paciente de risco, nesse período, após o contato, ele já passa a ter proteção. Então, a vacina acaba sendo como uma profilaxia pós-contato. Então, já é uma boa indicação, já é interessante saber isso. Essa imunização, para prevenir o aparecimento da doença, ela preferencialmente tem que ser feita até o 4º dia do contato. Nos casos em que você não conseguiu fazer até o 4º dia, entre o 5º e o 14º, ocorrerá uma diminuição na intensidade dos sintomas. E o que é que a gente tem de disponível para prevenir? A gente tem 2 vacinas. A ACAM 2000, né, que é uma vacina que foi desenhada originalmente para varíola, e ela tem uns efeitos colaterais que preocupam um pouco, miocardite, pericardite. Então, tem que sempre ficar atento a usá-la. E a outra vacina se chama Jynneos. A Jynneos é uma vacina desenvolvida em laboratório americano. Ao que tudo indica, parece que tem 1000 doses dessa vacina armazenada. Mas as agências já estão se preocupando em desenvolver mais doses, pensando numa possível piora da evolução da monkeypox no mundo. A diferença é que a Jynneos é de vírus vivo, mas não replicante, então ela costuma causar menos efeitos colaterais do que a vacina ANCA 2000. Ambas têm uma alta taxa de eficácia de mais de 85%, como o Bilhão falou. Então isso é uma coisa boa. Se porventura a gente perde o controle do monkeypox, pelo menos a gente tem formas de prevenção legais. Além da vacina, também tem tratamento para antivirais, né? Dentre as opções tem o Tecovirimat, tem o Brincidovir, e ambas são drogas relativamente novas, né? O Tecovirimat tem desde 2018 e o Brincidovir foi lançado em 2021 nos Estados Unidos. Ambas a gente não deve ter por aqui no Brasil, só tem lá. E a outra droga é o Cidofovir. Essa é mais conhecida, a gente importa comumente. Eu já usei na prática clínica e quem já usou sabe que assim, ela é muito nefrotóxica. Você usa uma dose e o paciente piora a função renal durante vários dias e fica. Tanto que inclusive a gente usa a probenicida junto, que acaba sendo como uma droga protetora ali. Então essas são as opções de tratamento. Acho importante salientar também que além dessa forma de profilaxia pós-exposição com a vacina, tem a imunoglobulina da vacina, né, que é da varíola da vaca, que pode ser usada nos indivíduos imunodeprimidos, que como é uma vacina de vírus vivo, a gente não vai poder dar a vacina a esses indivíduos. Então essa é uma outra opção. E quando a gente tiver um paciente, quando você atender um paciente que por acaso suspeite da possibilidade de monkeypox,
a gente tem que lembrar das estratégias de prevenção. Né? O que a gente menos quer é a disseminação intra-hospitalar disso, ou então profissionais de saúde acometidos por essa doença. Então, para todo paciente que a gente vai atender com uma suspeita de monkeypox, tem que lembrar do uso de luvas, lembrar do uso dos EPIs corretamente, aventais. A prevenção ela tem que ser dirigida para precaução padrão, precaução de contato e de gotículas. E no caso, onde vai ocorrer a aerosolização, você também tem que fazer a proteção contra aerosóis. Lembrar para essa infecção e para todas as outras de lavar as mãos, usar adequadamente álcool para evitar o contágio pelo monkeypox. Eu acho que é isso, galera. Ao longo, a gente espera que isso não se perpetue, mas ao longo que forem surgindo novas informações, a gente vai postar aqui no nosso Instagram e no nosso Twitter, né? Como toda doença nova preocupa. Mas fique tranquilo, né? Assim, estudando eu fiquei muito mais tranquilo do que preocupado, né? Acho que a taxa de transmissão não é tão grande, não é uma doença que tem assim, seus caminhos para se disseminar igual foi a pandemia de Covid. Eu acho que a gente pode ficar mais tranquilo, pelo menos por enquanto. Mas vamos manter nosso nível de alerta. E é isso aí. Obrigado e até a próxima. Valeu.